Olá, bom dia, graça e paz, amém? Chegamos no finalzinho da carta de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, amém? O objetivo dessa carta, fazer com que nós venhamos a crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro agora ele vai falar sobre a vinda do Senhor e o seu significado. É bem interessante que aqui ele, quando está falando, ele vai falar de vários eventos, amém? Mas nós precisamos entender que o objetivo dele falar esses eventos é para que nós venhamos a crescer na santidade, na firmeza doutrinária, evitando, os falsos mestres, evitando a falsa doutrina. Então, o cristão, para se preservar, ele deve esperar o Senhor através do viver uma vida reta, amém? Do estudar as Escrituras, porque graça e paz vem pelo conhecimento das Escrituras, e crescer na sua vida de caminhada com Cristo, amém? Então, é muito interessante nós atentarmos para isso e nós buscarmos crescer nisso. Amém? Então, Pedro vai falar aqui, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Amém? Essa palavra esclarecida é elicrines. A palavra descrevia metais com misturas e líquidos inalterados por substâncias desconhecidas no Novo Testamento. Ela é usada no sentido ético e moral, isento de falsidade, puro e sem motivos escondidos. Ou seja, essa palavra significa testado pela luz. Amém? Esclarecido é isso. Então, quando eles tinham necessidade de verificar alguma coisa, eles colocavam assim na luz e viam, se aquilo era puro de verdade. Da mesma forma, Pedro usa essa palavra esclarecida para dizer que nós devemos ter uma vida ética, ter uma vida moral, isenta de falsidade, pura e sem motivos escondidos. Então, nós vivemos verdadeiramente a essência do Evangelho. Nós vivemos verdadeiramente uma vida cheia de Deus, na veracidade de Deus, na palavra de Deus, amém? Na comunhão com os irmãos, na proclamação da verdade do Evangelho, da doutrina verdadeira, no serviço ao Senhor Jesus de forma inteira, completa, com zelo, com prudência, com fervor. É desafiador, E só tem um jeito de nós vivenciarmos isso, Só tem um jeito de nós buscarmos isso, primeiro, através da certeza e presteza e os efeitos da vinda do Senhor, amém? Então é muito interessante, ele vai falar sobre essas coisas, amém? Então o verso 2 ele diz, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Ele está dizendo aqui, se atentem, se apeguem à palavra de Deus, se apeguem às escrituras do Velho Testamento e do Novo Testamento. Não esqueçam as palavras do Senhor Jesus. Amém? Por quê? Porque nós precisamos ter em conta que, antes de tudo, nos últimos dias, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, O povo antediluviano. Noé era um pregoeiro de justiça, anunciava a palavra de Deus, mas aquele povo não se convertia. Então ele construiu a arca e pela fé ele condenou aquele mundo, amém? E a terra foi batizada com água, agora será batizada com fogo. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Amém? Isso vai acontecer após o milênio. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então é muito importante nós entendermos isso. É a longanimidade de Deus,
amém? Que faz com que essa terra ainda não tenha sido destruída, para que essa palavra, para que esse ensino chegue até a mim, chegue até você, para que nós, pelo ensino e pela unção do Espírito, sejamos libertos das corrupções e das paixões que há no mundo, amém? E sejamos iluminados pelo conhecimento de Deus, para que através dessa iluminação nós possamos iluminar outros, nós possamos evangelizar outros, nós possamos instruir outros, nós possamos salvar outros, assim como nós fomos salvos. Então, se faz necessário íntima comunhão, se faz necessário nós confiarmos e dependermos inteiramente da graça do nosso Deus. Amém? É muito importante nós buscarmos isso, nós nos firmarmos nisso. Louvado seja Deus. Ele diz aqui no versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. O que é que você está esperando em meio a essa pandemia? O que é que você está ligado? Você está ligado somente nessa vida que agora é? Você está ficando, vamos dizer assim, tenso, preocupado somente com essa vida que agora é? Irmãos, isso aconteceu para mostrar que tudo que nós, vamos dizer assim, tínhamos como valor no que diz respeito a esse mundo é passageiro, é momentâneo, as pessoas não podem mais viajar, as pessoas não estão podendo nem sair de casa, tem lugares que as pessoas ao sair de casa estão sendo presas. Então é muito importante nós entendermos isso. A nossa esperança, nós precisamos, né, segundo a promessa de Deus, estar com os nossos olhos nos novos céus, na nova terra, isso quer dizer na nova vida. Amém? Como Paulo falando aos Colossenses, ele diz assim, olha, se vocês ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima e não nas coisas que são aqui da terra. E muitas vezes nós nos vimos muitas vezes ligados somente nas coisas terrenas. Irmãos, quantos cristãos para ir à igreja durante a semana era uma dificuldade. Ia um domingo, muitas vezes um por mês. Quantos cristãos não deixaram e abandonaram congregar? Quantos cristãos não estavam vivendo somente uma vida religiosa? É o tempo de nós sermos despertados, não pelos pastores, mas pelo próprio Deus. É um tempo de nós nos convertermos, não a uma placa denominacional, não a uma instituição, mas ao próprio Deus e através dessa conversão ajudarmos, né, a denominação e a organização aonde Deus nos plantou. Amados, é coisa assim que nós observamos que Deus está trazendo os valores e como é que nós devemos viver com relação a isso. Então as exortações finais deles aqui, a primeira coisa é a viver sem culpa, à luz da sua grande esperança. Amém? Versículo 14. Por esta razão, pois, amados, esperamos estas coisas. Empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então é muito importante nós vivermos uma vida sem culpa, irmãos. Isso só vai ser possível se nós vivermos uma vida santa, uma vida separada, uma vida para Deus. Amém? Segundo, a lembrar que o motivo da memória do Senhor é para dar aos homens uma oportunidade de se arrependerem. O versículo 15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como igualmente o nosso amado e bom Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumava fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Irmãos, Paulo ensinou muito sobre as coisas do fim, amém? Sobre o arrebatamento da igreja, sobre o período da tribulação. Paulo ensinou sobre a segunda vinda de Cristo. Paulo ensinou sobre todas essas coisas. E o que era que os homens faziam? Deturpavam. E Pedro vai colocar aqui as epístolas de Paulo no nível das escrituras do Velho Testamento, ou seja, inspiradas. São cartas e são palavras de autoridade, a autoridade do próprio Deus, porque foi Deus que deu a esses homens a autoridade, foi Deus que inspirou esses homens a nos escrever, e nós precisamos nos despertar para estas coisas, amém? Paulo mesmo escreveu a respeito do segundo advento. Muitos inconstantes na fé e movidos por toda a dificuldade aparente, precipitadamente, interpretaram mal os textos difíceis dos escritos de Paulo, e em vez de esperar que Deus, pelo seu Espírito, os esclareça, amém? Eles entraram em quê? Eles entraram em caminhos obscuros, começaram a dizer que o Senhor não iria voltar, irmãos, e abandonaram a vida de fé. Não faça isso, amém? Porque o objetivo dessa exortação, versículo 17, vós, porém, amados,
prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, decaiais da vossa firmeza. Não caia da sua firmeza, irmãos. Guarde-se de se desviar do caminho pela falsa doutrina. E, por fim, cresça na graça, cresça no conhecimento. Amém? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nesse dia e que nós possamos nos alimentar das Escrituras. Amém? Hoje à noite, a partir das 18 horas, nós temos o nosso culto de celebração online do Ministério Internacional Casa do Oleiro. Eu conto com você, com todos os seus familiares. Participe, divulgue. Amém? Nós amamos vocês. Que Deus abençoe.